Quando acabou a sessão de Homem-Aranha através do Aranhaverso, eu fiquei pensando em algo que pra mim é inquestionável, né? Uma verdade absoluta. É impossível enxergar direito com essa máscara. Ok, vamos para a verdade absoluta de verdade agora. A animação é cinema. Não existe uma diferença de hierarquia ou de mérito artístico. A animação não é desenho infantil, enquanto live action é coisa séria para adultos, nada disso. A animação é simplesmente uma ferramenta narrativa que, dependendo do caso, pode muito bem se tornar a melhor forma possível de executar uma história na linguagem audiovisual. Nesse sentido, eu acho que através do Aranhaverso é quase como se fosse uma resposta estética ao marasmo dos filmes live action de super-heróis, né? Que tem se perdido bastante nesse momento conturbado do gênero. Um momento onde a saturação de produções desse tipo acabou criando um padrão narrativo nivelado sempre por baixo. Graças à demanda dos estúdios aí por quantidade muito mais do que por qualidade, e criando obras aí bem sem sal, né? Bem desprovidas de sabor, de inventividade ou mesmo de propósito. Coisa que o primeiro Aranhaverso já tinha encontrado, sendo um filme super expressivo, fora da casinha e completamente ancorado emocionalmente e também livre, né, de qualquer amarra estética que tem dominado aí essas produções com atores em live action. A diferença daquele primeiro filme para essa sequência agora é que, através do Aranhaverso, cava ainda mais fundo no psicológico dos seus personagens e consegue expressar isso visualmente de um jeito ainda mais criativo, né? Ainda mais diverso, experimental, como se o filme todo fosse um passeio pela pluralidade dos estilos da arte moderna dos últimos 100 anos para cá. Mas o filme faz isso vinculando a estética sempre aos personagens, ao que eles sentem e como eles se comunicam com o mundo. E é por isso que a piração visual não soa tão vazia aqui. Ela não tá lá gratuitamente, mas sim completamente a serviço dessa experiência sensorial deslumbrante que é esse filme. E cara, vai ser bem difícil atravessar esse vídeo sem ficar pagando pau para a direção de arte, então eu vou tirar isso da frente logo e depois eu comento mais a história em si. E vale um aviso importante, esse filme aqui dialoga totalmente com a linguagem acelerada e hiperativa que tem dominado a vibe TikTok da geração atual, da mesma forma que filmes como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, ou mesmo o filme do Lego, dirigido pelo Phil Lord e Chris Miller, que produzem esse filme aqui. Então a dica é, assiste o filme absorvendo o máximo que você pode dos estímulos sensoriais que ele apresenta, sem se preocupar tanto em pegar todas as piadas, todas as referências. Até por isso eu acho que esse estilo de narrativa super pilhado te convida a assistir o filme mais vezes, né? Pra você ir pegando esses detalhes que possam ter passado despercebidos, e eu acho que isso faz parte da diversão. Ainda assim, através do Aranhaverso consegue balancear muito bem esses momentos de exagero visual, basicamente as cenas de ação, com cenas contemplativas e calmas que deixam a gente descansar a vista. E eles fazem isso com enquadramentos e composições absurdamente belos, cara. Meu favorito talvez seja a conversa entre o Miles e a Gwen sentados de ponta cabeça, que de novo não é só uma imagem bonita, mas ressalta bastante como ser um homem ou mulher aranha significa enxergar o mundo de um jeito completamente único e tão belo quanto solitário. Mas ok, falando mais do estilo artístico mesmo, eu acho que aqui o visual vai além da estética de quadrinhos inovadora do primeiro filme e abre as portas, né, para uma gama super ampla de referências à história da arte. Por exemplo, o universo de origem da Gwen transpira uma estética bem impressionista, deixando de lado aquela rigidez da representação da realidade e trabalhando cenários com pinceladas ainda mais soltas e misturando cores ali que jamais fariam sentido no mundo real, como um apartamento todo azulado enquanto a luz principal dos personagens é laranja ou verde. E aí eles evoluem isso para um movimento expressionista, que foca em traduzir sentimentos e aspectos psicológicos de forma visual, como é o caso do abraço forte que a Gwen dá no seu pai e que imediatamente pinta o cenário todo azulado e frio de um rosa muito mais quentinho e afetuoso. E esse é o tipo de coisa que eu mencionei que dá uma vida para esse visual lindo que a gente está vendo, né? Porque as decisões artísticas realmente servem cada cena, cada personagem e cada emoção que a história constrói. Então vamos falar dela também, e aí fica um aviso bem leve de spoilers, né? Sei lá, nada que já não tenha aparecido nos trailers. A trama do primeiro filme se apoiava muito na ideia de que qualquer um podia ser um Homem-Aranha, se abraçasse o grande mantra do herói, né? Que é, obviamente, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Com isso, a identidade do herói não estaria presa a um único personagem específico, como Peter Parker, por exemplo, mas sim a qualquer um que agisse de acordo com os princípios dessa frase do tio Ben.
Já o segundo filme mergulha não no que aproxima o Miles Morales dos outros aranhas do multiverso, mas sim do que diferencia os aranhas do multiverso do Miles Morales. O que ele tem de único, né? E como ele reage diferente dos outros. A história então vai questionar bastante se ele pertence mesmo a essa sociedade dos aranhas, algo que a trama ressalta com ele sendo caçado por ser uma espécie de anomalia do multiverso e por pensar diferente da maioria, e é claro que isso carrega uma série de subtextos diferentes. Desde os comentários divertidos do Aranha Punk sobre metáforas capitalistas ou mesmo o espírito anarquista, né? Sério, o cara rouba a cena. Mas também falando sobre a inserção de pessoas negras em ambientes que a sociedade sempre considerou que elas não poderiam frequentar. Tem inclusive o comentário metalinguístico de o Miles ser um Homem-Aranha negro e latino, né? Que enfrentou uma relutância dos fãs em aceitar o personagem que para eles não poderia ser outro senão Peter Parker. E a alfinetada nessa galera vai ainda mais longe quando um dos dilemas da história é a não interferência nos eventos canônicos do Homem-Aranha, né? Protejam o cânone a todo custo. E o Miles vai justamente lutar contra essa forma pré-determinada de enxergar as coisas. Com isso, dá até para interpretar o Miguel O'Hara, o Homem-Aranha 2099, como aquele super fã que leva tudo excessivamente a sério e pisa em cima de qualquer um que fugir da sua visão de mundo, né? E assim, parabéns para todos que se envolveram na execução desse personagem, porque ele realmente ficou bem intimidante, né? Tanto a voz ameaçadora do Oscar Isaac, quanto o design incrivelmente agressivo do uniforme dele. Mas também muito da hora. Fora isso, como não mencionar a Gwen, que ganha um espaço enorme aqui, ecoando no seu passado os traumas que o Miles ainda pode vivenciar no seu futuro e por isso se aproximando dele ainda mais. Além, claro, dos pais do moleque e a sua dinâmica adoravelmente disfuncional. E como é bom ver que o filme se demora na cena de convivência entre eles, né? Porque elas são a essência do conflito emocional do personagem. São cenas que, sei lá, outros filmes pulariam ou acelerariam, e aqui elas duram o tempo ideal para você sentir o impacto do que vem pela frente, né? Inclusive o que vem pela frente no próximo filme. E talvez esse seja o único ponto que me incomodou de certa forma, mas eu acho que de um jeito bom. O filme termina num gancho enorme, que me pareceu um pouco insatisfatório porque ele interrompe a história do Miles quando ela parecia que estava engrenando de vez, né? Pulando assim qualquer tipo de conclusão sobre pelo menos alguma parte do arco dele. A galera tem comparado muito o filme ao Cavaleiro das Trevas ou ao Império Contra-Ataca, né? Mas eu acho que esses dois filmes resolvem uma boa parte do conflito dos protagonistas Luke Skywalker e Coringa, por exemplo. Quer dizer, Batman. O Batman é o protagonista do Cavaleiro das Trevas, né? Só que não. E aqui a história do Miles realmente fica para a próxima, embora exista um fechamento bem bacana para Gwen, de um jeito bem cativante, né, que dá um quentinho no coração. Dito isso, eu acho que o filme faz por merecer nossa confiança de que vai valer a pena esperar um ano para ver a conclusão, né, já que, assim, esse filme é simplesmente espetacular, cara. Ele é muito bom mesmo e deve se tornar ainda melhor quando a gente completar a trama no ano que vem. Se você não viu, assiste no cinema porque a experiência realmente é incrível, cara. O visual consegue ser ainda mais inovador e o melhor de tudo, né? A conexão com os personagens só melhora. Mas se você já assistiu, diz aí nos comentários o que você achou de tudo isso, né? E se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.